Me permita dizer uma verdade para você. Enquanto você for uma pessoa religiosa, um crente religioso, você não vai alcançar a bênção de Deus. O que é um crente religioso? É aquela pessoa que crê que existe um Deus Todo-Poderoso, mas distante. Ela não entende que uma das coisas que Jesus fez quando ele veio ao mundo foi trazer para nós o reino de Deus. Quando Isaías profetizou o nascimento do Cristo, 742 anos antes que acontecesse, ele disse: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isso significa que Deus está conosco, não está mais distante, não tem mais nada que impeça a nenhum de nós de chegar diante do Pai. Isso porque quando Jesus foi crucificado, relata a Escritura que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Se rasgou em dois, de alto a baixo. Deixa eu explicar isso aí. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, o Senhor deu as instruções, todas, conforme deveria ser construído. E Deus disse para Moisés: então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de pano azul e púrpura e carmesim e linho fino torcido. Pendurarás o véu debaixo dos cochetes e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu. Só para você saber, a arca do testemunho, ela representava a presença de Deus no meio daquele povo. E esse véu, está escrito assim, este véu fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. Em outras palavras, o povo podia entrar no tabernáculo, mas não podia entrar no santuário. Naquele lugar, só os sacerdotes é que podiam entrar no santuário. Havia um lugar reservado, chamado Santo dos Santos, o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança, onde somente uma vez por ano o sumo sacerdote podia entrar, e mesmo assim, se ele não tivesse 100% santificado, consagrado, ou seja, se ele tivesse pecado, ele seria fulminado na mesma hora. E havia um véu que separava o santuário do lugar santíssimo, que era o lugar onde ficava a Arca do Tesouro, onde ficava a presença de Deus. Esse véu simbolizava a separação que havia entre Deus e o homem. E até nos tempos de Jesus, esse véu existia. Mas quando Jesus foi crucificado, milagrosamente esse véu, simbolizando a separação entre Deus e o homem, esse véu se rasgou de alto a baixo, sem que ninguém pusesse as mãos nele. Qual era a razão daquele véu? Era separar o Deus Santo do homem pecador. O homem, por causa do pecado de Adão, ele ficou separado de Deus. Mas quando Jesus foi crucificado, quando Jesus se entregou a si mesmo em sacrifício por nós, acabou essa separação, porque ele se ofereceu em sacrifício a Deus como expiação dos nossos pecados. Ele pagou pela nossa redenção com o seu sangue. E o fato do véu do templo ter se rasgado de alto a baixo prova que Deus, o Pai, aceitou o sacrifício de Jesus em nosso favor. A separação que havia acabou, dando a todos o direito de entrarem no Santo dos Santos para adorar o Senhor. Hoje não tem mais separação. Deus não está mais distante de nós. O Senhor Jesus, ele disse que onde duas ou mais pessoas se reunissem em nome dele, ele estaria presente. Mas quando é que nós nos reunimos em nome dele? É quando nós cremos no que ele disse e invocamos o seu poder. Eu invoco aqui, você invoca ali,
onde você está, o outro irmão invoca de lá, juntos nós invocamos a Deus e então Jesus vem. E ele se revela a nós pela pregação da palavra. E quando nós entendemos a palavra, juntos nós podemos orar, determinar e ele fará a obra. Não é nem necessário estar no mesmo local físico para que isso aconteça. É bom se estivermos, mas Deus pode operar aí mesmo onde você está. Agora, sempre que possível, os filhos de Deus devem se reunir para um culto. Diz a Escritura Sagrada no Salmo 82 que Deus está na congregação dos poderosos. Quando os filhos de Deus se reúnem, Deus se faz presente ali. Ali Deus opera, Deus cura, Deus liberta, transforma e realiza uma porção de maravilhas. E hoje nós estamos aqui reunidos para ver esse Deus operar. Então vamos aprender a invocar a Deus em espírito e em verdade, com uma única certeza: Ele vai cumprir a sua palavra. Infelizmente, muito pouco de Deus nós temos visto hoje em nossos dias. O profeta Isaías ele revela o porquê disso está acontecendo. Na verdade, foi o próprio Deus que revelou ao profeta, que viveu 700 anos antes que Jesus nascesse. Ele profetizou tudo a respeito de Jesus, desde o nascimento até a morte. E ele fez uma revelação dos dias em que nós estamos vivendo. Ele disse o seguinte: e já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha. Por que esconde de nós o seu rosto e nos fazes derreter por causa das nossas iniquidades? 3 fatos importantes aqui. A pessoa que não invoca o nome do Senhor, ela não tem Deus com ela. Ela tem uma forma religiosa de se dirigir a Deus, mas ela é uma pessoa vazia por dentro. O inimigo, sabendo que a casa está vazia, ornamentada, varrida, ele vem. Foi Jesus que disse isso. Jesus revelou que quando o espírito imundo sai do homem, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. E não achando repouso, não encontrando, então ele diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, ele acha ela desocupada, varrida, adornada. Então ele vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando habitam ali. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Se a pessoa não busca se encher da palavra de Deus, se ela não busca se encher da presença de Deus, a casa fica vazia. Tem um ditado antigo que diz: mente vazia, oficina do Satanás. A pessoa de mente vazia, ela é envolvida facilmente pelo diabo. E Jesus disse que o bicho, se o bicho encontra a casa vazia, ele entra. E quando entra, ele faz essa pessoa sofrer tudo o que ele deseja. E tem mais, ele traz consigo outros 7 espíritos ainda piores que ele. Tem muita gente sofrendo porque não invoca a Deus. E muitos não sabem nem como fazer isso. Rezam para Maria, para Aparecida, para outro qualquer. E pensam que isso ajuda. Mas na verdade, isso atrapalha. Porque Deus odeia a idolatria. O que é idolatria? Idolatria é uma prostituição espiritual. A pessoa, ao invés de reverenciar somente a Deus, adorar só o Senhor, o Criador, ela adora um monte de coisas que o homem próprio criou, inventou. Essa pessoa está se prostituindo espiritualmente. Isso não agrada a Deus. E também não basta a pessoa ir na igreja, cantar hino, ouvir mensagem. É preciso que ela abra o coração, que a alma dela esteja pronta para encontrar com o seu Criador. Que não é religião. Se você encontrar com o único e verdadeiro Deus que te criou, você vai ver que não tem nada a ver com religião. Você tem que encontrar com Deus que te deu vida e quer mudar você completamente. O Deus que é o seu Pai, o meu Pai, aquele que se interessa por tudo o que acontece conosco. O profeta diz aqui: já ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e que te detenha. Meu irmão,
Você tem que pegar a revelação de Deus, aquilo que Ele fala com você, e segurar. Tem que deter aquela palavra dentro do seu coração. E não pode abrir mão dela. Você tem que orar sobre aquilo que Deus falou contigo até que a sua bênção venha. O escritor sagrado ele continua dizendo aqui: por que esconde de nós o rosto? Às vezes a pessoa ela não entende por que é que ela ora e a resposta não vem. Isaías 59, versículo 2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Mas nem sempre é pecado que está separando a pessoa de Deus. Muitas vezes a pessoa fica distante porque ela não foi ensinada a manter uma comunhão com o Pai. Deus não pode socorrer a pessoa que não esteja em comunhão com Ele. Quem está na carne, no natural, no pecado, afastado de Deus, essa pessoa ela está distante do mesmo modo que a pessoa religiosa. Aquela pessoa que é cheia de crendice. A pessoa ora, a resposta não vem. Não tem jeito. Está escrito aqui em Isaías 59, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E nem o seu ouvido surdo, tapado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão, causam separação entre vós e o vosso Deus. Iniquidade é tudo aquilo que está fora da palavra de Deus. Se você aprendeu a buscar, a venerar uma imagem, buscar um santo qualquer, orar, rezar para qualquer entidade, você está fora da palavra. Você está cometendo iniquidade. E diz mais: as vossas iniquidades fazem divisão, causam separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, se há pecado na sua vida, você tem que se consertar. Mas se o problema não for pecado, talvez seja mesmo a falta de interesse em buscar a Deus. Se você não está tendo resposta para a sua oração, você tem que se examinar. Alguma coisa está errada. Então, veja se você tem andado em comunhão com Deus. O que é andar em comunhão com Deus? Significa você andar de acordo com a palavra, em comum acordo, ou seja, em harmonia com a palavra, concordando plenamente. Se em alguma coisa que você lê na Bíblia você não concorda, você não está concordando com Deus. Então significa que você não está em comunhão com Ele. Por esse motivo é que as suas orações talvez não estejam sendo atendidas. Você concorda em alguma coisa, com outras você não concorda. Você acha que não é, que não está certo. E Deus sempre está certo. Nós é que somos os errados. Então, o que é preciso fazer? Se examinar, ver o que está acontecendo, orar e pedir: Deus, me mostra onde é que eu estou falhando. O que foi que o Senhor mandou eu fazer que eu não estou fazendo? Eu não estou cumprindo. Eu preciso saber o que é que está causando essa separação. Porque eu estou orando, parece que o Senhor não está ouvindo, o Senhor não responde. Então a pessoa tem que fazer essa oração. Você tem que buscar isso de Deus, porque Ele mostra para você aquilo que está errado na sua vida. E aí você vai se consertar. Enquanto não resolver isso, os problemas só vão aumentando, as lutas vão aumentando. A iniquidade no coração de uma pessoa impede que ela invoque a Deus. Impede que ela tenha um encontro verdadeiro com o Criador. Meus queridos, nós só temos esse tempo para nos prepararmos para a eternidade. Porque mais dia, menos dia, o nosso tempo aqui no mundo acaba. E quem partir sem Deus vai para a perdição eterna. O corpo vai morrer, mas a alma, ela é eterna. Quem partir sem ter alcançado a salvação estará perdido para sempre. Não tem outro jeito, não tem volta. Então, se você não invoca a Deus, você não conhece Deus, não muda a sua vida, não é salvo, não é cheio do Espírito Santo, você não passa da morte para a vida. Você não vai para o lado de Jesus.
A Bíblia Sagrada, ela diz isso. Você tem que nascer de novo. A salvação, ela está ao alcance de todos os que invocarem o Senhor. Romanos 10, 12 e 13 diz o seguinte: porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa palavra salvo foi traduzida do grego sozo, que significa o quê? Cura do corpo, cura da alma, redenção do pecado. Tudo está incluso aqui. E aqui está dizendo o seguinte: não há diferença entre judeu e grego. O judeu aqui simboliza aquela pessoa que é muito espiritual, que tem conhecimento da palavra, mas ela só conhece a letra. Sabe a escritura de cor e salteado, mas só entende a letra. Digo, a forma literal das coisas. Essa pessoa não tem revelação do Espírito. Ela só entende aquilo que está escrito literalmente. Ela não tem revelação. Os judeus eram assim, eles eram muito espirituais, apegados à lei, mas eles nada entendiam da lei. Já o grego é aquela pessoa de mente, aquela pessoa da filosofia, da ciência, aquela pessoa culta, que só crê naquilo que vê também. Então, aqui está dizendo de maneira clara, não há diferença entre o judeu e o grego, entre o espiritual e o filósofo, o crente, o descrente, desde que estes tais passem a invocar o nome do Senhor. Se invocar, não há diferença, Deus não faz acepção de pessoas. Por quê? Porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Deus é Senhor de todos, mas é preciso que cada um aprenda a invocar o seu nome e deixe o pecado. Se nós não nos acertarmos com Jesus, nós não vamos ter nada. Agora, se nos acertarmos, diz aqui, ele é rico, quer dizer, imensamente poderoso para com todas aquelas pessoas que invocam o seu nome. Você invoca ele na sua necessidade, ele resolve o seu problema. Talvez você possa achar, mas o meu caso não tem mais jeito. Para mim já era. Eu já não tenho mais condições, já não tenho mais idade para isso, a minha situação é assim, eu tenho esse e esse problema. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, invoque a Deus. Você precisa conhecer a Deus. Não importa a sua origem, Deus não faz acepção de pessoas. Na hora que você invoca a Deus, o seu Criador, Ele abre o seu entendimento, você vai ver que você foi feito da maneira que Ele queria que você fosse. E você tem todo o potencial para ser uma bênção. Porque Ele é rico, Ele é abundante, Ele é próspero e Ele opera na vida de todos aqueles que o invocam. Até hoje você pode ter sido um fracasso. Tudo na sua vida pode ter dado errado. Mas quando você invocar a Deus, de coração aberto, querendo encontrar Ele, a coisa muda de figura. Houve um homem, e esse cidadão de vez em quando eu gosto de falar sobre ele, porque era um sujeito que tinha tudo para ser um fracasso na vida. Entretanto, a Bíblia diz que ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Diz assim, e foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Esse tal de Jabes, diz a Bíblia que ele era um homem nascido com dores. Eu entendo aqui que ele nasceu doente ou cheio de problema. Não é explicado isso na Bíblia. Mas ele era um coitado. E ele tinha outros irmãos. Mas esse sujeito foi o mais ilustre.
E por que ele foi o mais ilustre? Porque ele aprendeu uma coisa que faz toda a diferença. Está escrito aqui no versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Quer dizer que eu também tenho que invocar o Deus de Israel? Não. Hoje eu não tenho mais que me dirigir ao Senhor como o Deus de Israel, mas sim como o meu Deus, o meu Pai. De acordo com o que ensinou Jesus em Mateus 6, versículo 9, nós devemos invocar o nosso Pai que está no céu. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que também é o nosso Pai. Jesus foi quem disse que Deus é o nosso Pai. Porque no passado, o Senhor ficou conhecido como Deus de Israel. É o seguinte: primeiro Deus chamou Abraão e fez para ele promessas, e lhe deu um filho chamado Isaque. O Isaque teve 2 filhos, Esaú e Jacó. O Jacó, estando ainda no ventre da mãe, os dois, aconteceu uma coisa que nunca se ouviu falar. Os dois brigavam dentro da barriga da mãe. Isso está escrito lá no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 22 e 23. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se é assim, por que sou eu assim? E foi-se perguntar ao Senhor. Quer dizer, a mãe dos dois, a mãe dos gêmeos, foi perguntar a Deus por que isso está acontecendo. E o Senhor lhe disse: 2 nações têm no seu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Aí aconteceu na hora de nascer, o Jacó era para ter vindo primeiro, mas o Esaú, que era mais forte, quando o Jacó ia sair, o Esaú puxou o Jacó para trás e saiu primeiro. E o Jacó saiu agarrado no calcanhar dele. Ninguém entendia isso, isso era uma briga espiritual. Pois bem, depois que eles cresceram, certa vez o Jacó fez um cozido de lentilha. O Esaú chegou do campo, ele era caçador, chegou com fome, ele quis um bocado do cozido. Em troca disso, ele vendeu para o Jacó o direito de primogenitura, que, por certo, já deveria ser do Jacó, porque o Jacó foi puxado para trás na hora de nascer, e o Esaú saiu na frente, mas a primogenitura deveria ser do Jacó. Então, o Jacó comprou de volta essa primogenitura do Esaú por um prato de lentilha. Anos depois, quando o Isaque, pai dele, estava para morrer, o Jacó teve que se fazer passar pelo Esaú para herdar a bênção de primogênito, porque senão o Isaque ia dar a bênção para o Esaú. Mas o direito de primogenitura era do Jacó. Então ele e a mãe dele arranjaram um jeito e enganaram o Isaque, fazendo com que ele abençoasse o Jacó. Isso está escrito no capítulo 27 de Gênesis. Vai anotando aí para você ler depois, porque eu estou contando aqui de maneira resumida, só para você entender. Então, decorrente disso, o Esaú jurou que ele ia matar o seu irmão. E o Jacó saiu fugido para a casa do tio da sua mãe, chamado Labão. E quando Jacó fugiu, Deus prometeu para o Jacó que um dia o traria de volta em segurança. E o Jacó guardou aquilo no coração. Um dia Deus vai me trazer de volta para a casa do meu pai em segurança. Passaram-se os anos. Quando Jacó ia voltando para a terra dele, que o Senhor Deus mandou que ele voltasse, o Esaú vinha com 400 homens para acabar com a raça dele. E o Jacó fez o quê? Ele entrou numa luta com Deus. Ele invocou a Deus, ele se lembrou daquela promessa, invocou a Deus e Deus veio na forma de um anjo. Anota para você ler depois, Gênesis 32, porque eu estou resumindo aqui. Deus apareceu em forma de anjo, ele lutou com Deus a noite inteira, mas pensava que estava lutando com um homem. E era o anjo do Senhor em forma de homem. E no final o anjo disse para ele assim: deixa-me ir, porque já está amanhecendo. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E então disse-lhe o anjo: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel,
que significa aquele que luta com Deus. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Então, o Senhor Deus passou a ser conhecido como o Deus de Israel. Aquele que antes era Jacó e lutou com ele e prevaleceu. Por isso ficou conhecido como o Deus de Israel. E Jacó perguntou para ele ainda: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E ele disse: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Meu irmão, minha irmã, é assim que se invoca a Deus. Você tem que aprender que a vitória ela não vem às vezes de uma vez só, não. O Jacó teve que lutar uma noite inteira. Talvez a sua luta leve uma semana, um mês, não sei. Pode ser até que aconteça na mesma hora. Mas isso depende de como você crê. Mas na maioria das vezes isso demanda algum tempo. Isso é um processo. Quando você ouve a palavra e entende, você tem que segurar o anjo daquela promessa. Como Jacó segurou. Deus tinha prometido que o livraria, traria ele de volta em segurança, ele segurou aquela promessa. Passou muitos anos, e quando ele ia voltando e o seu irmão vinha para acabar com ele, o que ele fez? Ele se lembrou da promessa. Ele reteve aquela promessa no coração, e quando veio a dificuldade, ele se lembrou daquilo. E ele invocou a Deus. E quando o anjo apareceu, ele lutou com o anjo. Ele lutou com Deus. O Senhor prometeu, tem que me abençoar. E ele não largou o anjo enquanto não recebeu a bênção. O profeta disse: já ninguém há que te invoque o teu nome, que invoque o teu nome, que te desperte e te detenha. É preciso deter o Todo-Poderoso, agarrá-lo com as suas forças, impedi-lo de sair sem antes te abençoar. Como Jacó fez, como Jacó lutou com o anjo e prevaleceu. É exatamente isso que Deus quer que eu faça, que você faça, porque nós temos que segurar a revelação da palavra. E temos que rejeitar aquilo que não está registrado nas Escrituras. As religiões, elas ensinam muitas coisas que não estão na Bíblia. Rejeite. Não pega para você doutrina que não é de Deus. O cristão não pode negociar com Satanás. E nem tampouco jogar a toalha e dizer: não deu. Tem que dar, meu irmão. Não tem essa de que não deu, não. Esse Deus que nós cremos, Ele é o Todo-Poderoso. Esse Deus que nós adoramos, Ele prometeu mudar a nossa vida. Mas nós não podemos ficar de braço cruzado e dizer: quando Deus quiser. Meu irmão, minha irmã, acorda. O nosso tempo é agora. Você tem que lutar, você tem que mudar, tem que segurar, tem que agarrar a promessa e orar sobre ela. Senão você não vai conseguir nada. A luta está difícil, mas eu não vou recuar. Deus, o Senhor falou comigo, o pastor estava pregando, estava lendo a Bíblia, eu entendi, eu acreditei, eu senti que era o Senhor quem está falando, e eu estou te invocando. O Senhor é o Deus e Pai do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tu és o meu Pai. Jesus falou que o Senhor é o meu Pai. Eu quero a minha bênção. Você tem que lutar dessa forma. E meu irmão, não seja limitado quando você estiver tratando com Deus, não. Você está tratando com um ser que é ilimitado. Ele é todo poderoso. Não seja acanhado na hora de pedir, não. O Jabes, ele soube pedir. Ele falou com Deus: se me abençoares muitíssimo. Ele não queria pouca coisa, não. Se me abençoares muitíssimo e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido. Tem um ponto de exclamação aqui e uma reticências, que significa que ele pediu outras coisas também. Mas quem colocou isso no papel achou que não era preciso escrever. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Meu querido, minha querida, a sua religião pode ser a melhor de todas, mas seguir religião não leva ninguém a nada. Siga Jesus. Ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas.
Jesus é a palavra de Deus. Quem não segue a palavra vive em trevas, não tem entendimento, está caminhando para a perdição e não está conseguindo enxergar. Quem me segue, Jesus falou, de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. No próximo vídeo eu falo mais sobre isso. Deus abençoe você.